Ter uma boa empresa implica cada vez mais ter bons sistemas e ter boas automações. Olá, o meu nome é Mariana Argalima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários. E o grande objetivo deste acompanhamento é fazer empresários felizes. Felizes como? Felizes principalmente trabalhando aqui em dois pilares. O primeiro pilar é relacionado com a empresa. Então, acompanho-os semanalmente com o objetivo de terem melhores empresas, de ter melhores resultados, de ter melhores equipas. Portanto, trabalhamos muito aqui a componente da gestão, passando ferramentas, discutindo ideias, discutindo estratégia, discutindo visão, olhando para os resultados. Portanto, aqui uma componente muito na área da gestão. Mas, por outro lado, também eu costumo dizer que sou consultora de negócios e coach de empresários. Porque é muito importante para que o empresário esteja bem no seu pleno, que encontre aqui o equilíbrio na sua vida. E o que é este equilíbrio? Não é provavelmente uma linha reta, mas é algo que vai andando umas vezes mais para um lado, outras vezes mais para o outro, mas que é baseado em escolhas conscientes. E são essas escolhas que realmente nos trazem o equilíbrio que eu preciso. E, portanto, é muito importante que vocês tenham esta consciência e que procurem este equilíbrio. E eu estou cá para ajudar os empresários nesse caminho. Ao longo destes anos, uma das grandes preocupações é realmente tirar os empresários da área mais operacional do negócio. A maior parte dos empresários, quando começa a sua empresa, é especialista numa área técnica, numa área da operação. E, portanto, fica ali, não é? Durante muito tempo, torna-se ainda mais especialista naquela área, torna-se a pessoa mais proficiente naquela área, mas às tantas a empresa vai crescendo, e a capacidade que ele tem técnica não é suficiente para dar resposta a todos os pedidos que tem. Então, começa a ter a necessidade de aumentar a equipa e, inevitavelmente, de passar de um patamar muito operacional para um patamar de gestão, porque começa a ter aqui obrigações de empresa e isso implica muita parte de estratégia, muita parte de marketing, muita parte de vendas, muita parte de planeamento, enfim, inúmeras coisas que quando o gestor vem muito da operação não está preparado. E o que acontece, e ainda há pouco falava nisso com o empresário com que trabalho, é que este salto não é fácil, não é? Sair aqui da operação, em que eu sou super proficiente, em que eu sou super capaz, sou a pessoa da empresa mais capaz, sair daqui e ir para uma zona em que eu nem sei bem o que é que tenho que fazer, nem sei bem o que é que, como é que eu vou operar nesta nova zona, é um salto grande e muito desafiante, não é? É completamente largar a minha zona de conforto, a zona em que eu sei que acrescento valor, para ir para uma zona em que eu não sei bem o que é que vou lá fazer, eu não sei bem que ferramentas é que tenho que agarrar, não é? E, portanto, este é o tipo de ajuda que eu dou aos empresários. E como eu tenho falado nas últimas semanas, este sair da operação passa muito para que ele seja feito da melhor forma e da forma a tirar o máximo partido da empresa. Ele tem que ser feito pensando em três pilares. O primeiro pilar é as pessoas, e já falámos muito sobre as pessoas e ter as pessoas certas e recrutar as pessoas certas e integrar as pessoas certas e avaliar e formar as pessoas certas. Portanto, se não viu esse conteúdo, procure, porque associado a este conteúdo, há 2 semanas atrás
provavelmente vai encontrar aqui a falar de pessoas. Depois, a semana passada, falámos de processos, da importância de ter os processos muito bem definidos e de acompanhar estas pessoas de bons processos para que elas se tornem cada vez mais autónomas. E hoje eu quero vos falar de sistemas e automatismos, de automação, ok? Não há dúvida nenhuma que a tecnologia veio para melhorar a nossa vida. E nós temos que saber tirar o máximo partido da tecnologia que está disponível para otimizarmos a nossa empresa. E para isso temos que estar muito abertos às coisas que vão aparecendo. Se pessoas, já toda a gente sabe que é preciso. Se processos é uma coisa que já está mais ou menos instituído, eu acho que esta área da tecnologia e da transformação digital, indo mais além até a parte toda da automação, de robotização das empresas, é algo que ainda está a começar a acontecer. A maior parte das PMEs ainda estão muito longe neste processo. E por isso é que eu hoje queria falar um bocadinho sobre este tema e queria vos desafiar a pensarem na vossa organização que tipo de sistemas, que tipo de automações, que tipo de processos repetidos é que vocês têm e que através de alguma, lá está, por exemplo, a questão toda de digitalização, a questão toda de criar aqui automação, o que é que vocês podem pensar na vossa organização que vos traga valor e que vos liberte pessoas e a vocês próprios da operação. Porque é esta libertação das pessoas, das tarefas mais rotineiras, mais na base do vosso negócio, que vos vai permitir que elas subam no organograma e que vocês possam também subir no organograma, não é? É exatamente o recorrer a sistemas que vos vai ajudar a tornar-vos mais independentes da operação. Porquê? Porque são as máquinas e os softwares e essas automações que que se vão ocupar da parte mais operacional. Então, que tipo de sistemas é que eu assim de repente me lembro e que vocês podem aplicar diretamente ao vosso negócio, não é? Podemos falar, por exemplo, de sistemas que acompanham e facilitam a implementação de processos, não é? Eu no último vídeo em que falei dos mesmos processos, falei da Bimby, não é? A Bimby tem aqueles processos gravados no próprio aparelho. E, portanto, tem o sistema montado, não é? Definiram primeiro o processo e depois carregaram o processo dentro da máquina e cada passo, não é? E o facto de eu só ter que fazer próximo, 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 é um sistema que facilita muito que o operador, quem está à frente daquele sistema, que que cumpra o próprio processo. Portanto, a Bimby criou um sistema baseado no processo que garante não só que as pessoas fazem os passos todos que é suposto, como não passem para o próximo sem fazer o anterior. Claro que a pessoa pode aldrabar, mas aí já é estar a aldrabar de uma forma consciente, não é? Mas os sistemas associados aos processos têm que ser coisas que vos vêm facilitar a utilização dos processos e vêm garantir que a pessoa tem que seguir aquele processo, não é? Pode ser, lá está, um tablet que a pessoa tem na mão
e que ajuda no processo, não é? No cumprimento do processo. Estou-me a lembrar agora de uma empresa com quem eu trabalhei que tinha, que quando fazia entregas, não é? E de muitos produtos na área da construção civil, e para garantir que as pessoas não se enganavam nas encomendas, não é? Aquilo tinha o código de barras e eles tinham que ir fatura a fatura, dizer, ok, agora vou pôr isto, com a leitura de código de barras, depois vou pôr isto, depois vou pôr isto, e o próprio sistema identificava que a pessoa estava a seguir o processo, ou seja, que estava a seguir a fatura linha a linha e que não fazia nenhuma troca do produto em si, não é? Portanto, estes sistemas que nos ajudam a seguir processos e que nos ajudam a não nos esquecermos de nenhum item são muito importantes e podem trazer grandes vantagens para a organização. Podemos falar de outros sistemas e estou-me a lembrar, por exemplo, de um CRM, que é um Customer Relationship Manager, que no fundo é um software que me ajuda a gerir a minha relação com o cliente e que pode ter diversas funcionalidades, mas, por exemplo, do ponto de vista comercial, tem aqui tem uma vantagem muito grande, não é? É que eu registro ali todos os contactos que tenho com o cliente, todos os orçamentos que eu fiz, todas as negociações que estão a decorrer, que conversas é que eu tive com o cliente ao longo dessas negociações, o que é que ele já me comprou, que propostas é que foram recusadas e provavelmente eu consigo escrever porquê. Isto permite que eu ponha os meus comentários e os meus colegas, quando falarem com aquele mesmo cliente, que veja também os mesmos comentários. Portanto, estes são sistemas na relação com o cliente que me permitem várias coisas e que são muito interessantes. Permitem, por um lado, otimizar a relação com o cliente, porque quando ele me liga, eu consigo de repente saber tudo o que falei com ele e até aquilo que os meus colegas falaram com ele, mas também permite que eu tenha métricas, que eu perceba como é que tem sido o número de propostas que eu faço, o valor das propostas que eu faço, o número de fechos, portanto consigo rapidamente avaliar as minhas taxas de conversão e, portanto, são sistemas, há softwares, não é, que me ajudam na minha operação, dão-me mais informação que me permite fazer um ótimo trabalho. Quem diz o CRM diz softwares de apoio à gestão, não é? que olham para o meu volume de faturação, que me fazem logo ali alguma parte analítica, que me calcula logo alguns rácios. Portanto, há muitos softwares que fazem, que me ajudam aqui, com base na informação, a otimizar os meus processos internos. Estou-me a lembrar, por exemplo, também, ainda ontem falava com um contabilista, não é, que com o seu próprio CRM consegue monitorizar o tempo que despende com cada cliente. Olha, este cliente ocupa-me 10 horas, este cliente só me ocupa 5, porque à medida que vão andando nas suas próprias operações, não é? Isso vai ficando registado, não é? Depois temos, obviamente, sistemas muito evoluídos de controlos de fábrica, em que eu consigo medir os tempos de cada operação, que eu consigo perceber quais são os tempos mortos de cada máquina, que eu consigo perceber qual é a produtividade de cada colaborador, se eu tiver indicadores. Ou seja, os sistemas hoje conseguem fazer inúmeras coisas. E depois temos a parte toda da automação, dos robôs, como lhe chama um cliente meu, do ferro, não é? As máquinas que nós conseguimos implementar e que são capazes de automatizar processos incríveis
em várias áreas e que, além de minorarem o tempo despendido nas tarefas, fazem-no provavelmente com muito menos erros. Porque nós, humanos, falhamos mais do que as máquinas. Tudo o que são processos repetitivos e tudo o que são processos muito fáceis, não é, de standardizar, as máquinas trabalham melhor que nós. E por isso, no outro dia, não sei se vocês viram, mas deu uma reportagem sobre o centro aqui do Prior Velho de distribuição do correio dos CTT. E é impressionante como um armazém enorme está todo automatizado e as coisas chegam e já são as máquinas que leem os códigos postais e já distribuem o correio de forma automática. Obviamente que há sempre lá pessoas, não é, para garantir que as coisas estão todas ok, que as máquinas não param, mas todo o processo de distribuição do correio, até obviamente depois à nossa porta ainda tem que ser um ser humano, mas até aí aquilo já está tudo separadinho por zonas e por moradas e por ruas e por não sei o quê, e portanto aquilo o processo já funciona muito melhor. E eu acredito que tornou o processo muito mais rápido e diminuiu o número de erros, porque obviamente ainda há erros, como em tudo, mas quando era feito por humanos também deveria existir os mesmos erros. E por isso, hoje fala-se muito também da inteligência artificial, não é? Que é uma área tecnológica que está a evoluir muito rapidamente e que não sabemos onde é que vai parar. E essa própria inteligência artificial, em cima de toda a informação que nós possamos recolher, e esse é um alerta que eu queria deixar já, é atenção que para que toda esta área tecnológica funcione, é crítico que vocês comecem já a recolher informação sobre os vossos clientes, sobre o que é que eles estão a comprar, os comportamentos dos vossos clientes, não é? Não é por acaso, não é, que vocês vão a um supermercado e todos eles têm o cartão cliente para registar tudo aquilo que vocês consomem. Não é por acaso, é porque eles querem conhecer os vossos hábitos e depois, com a tal inteligência artificial em cima disso, querem trabalhar-vos a vocês individualmente e saber o que é que têm que promover para vocês. Não sei se em Portugal já estamos nesse nível, mas posso-vos dizer que há alguns anos já li um livro, já não lembro que livro é que era, mas que falava exatamente de um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos, em que uma senhora que estava grávida começou a receber publicidade em casa para pessoas grávidas e ela ainda não tinha dito sequer à família que estava grávida. Portanto, por uma alteração nos seus hábitos de consumo, o tal supermercado conseguiu inferir que ela efetivamente estava grávida. E isso deu uma grande celeuma, porque obviamente com a questão da proteção de dados, aquilo não sei depois, já não lembro bem como é que se resolveu, mas lembro-me que deu muita celeuma e inclusivamente estava escrito num livro a falar sobre o tema. Portanto, mas não é por acaso, não é? Não é por acaso que hoje em dia há os cartões clientes e que todos os passinhos que vocês dão ficam registados no vosso perfil de cliente. E, portanto, não sei se é com cartão cliente, depende obviamente das áreas de atividade, mas eu acredito que é muito importante que vocês comecem a registar esta informação na vossa base de dados da empresa. Porquê? Porque é com esta informação que vocês vão conseguir efetivamente aplicar esta inteligência artificial e otimizar a vossa gestão. Talvez não já, mas se o quiserem fazer no futuro, se tiverem informação histórica, melhor, ok? Portanto, é uma coisa que eu acho que vale a pena pensarem. Agora, para que tudo isto funcione nas empresas,
E para que realmente se tire o máximo partido de qualquer evolução tecnológica que se faça, é crítico que a organização, as pessoas, sejam incluídas no processo. As pessoas, os colaboradores, não é? Eu já trabalhei em muitas empresas e de certeza que quem já trabalhou em empresas assim, com alguma dimensão, que já viu isto, não é? Que se compram softwares, que fazem, como se costuma dizer, tudo e mais um par de botas e afinal não estamos a usá-lo só para fazer uma ínfima coisa. Porquê? Porque tudo o resto a organização não adotou, os colaboradores dizem que aquilo é complexo, que não serve o propósito deles e que ainda dá mais trabalho do que se não tivessem aquele software. E, portanto, acabamos por, muitas vezes, gastar um dinheiro imenso e tirar um proveito muito diminuto. Por isso, e eu tenho um cliente e parceiro com quem trabalho em muita proximidade e que é desta área da transformação digital, e o que ele diz é sempre que a transformação tem que vir das pessoas, não é? Tem que incorporar as pessoas e os processos internos e depois é que aparece a tecnologia. E que não pode ser uma coisa imposta nas organizações, tem que ser uma coisa que tem que nascer de dentro das organizações. Ele próprio diz que no processo de desenho da própria solução, e ele faz soluções à medida, mas no próprio desenvolvimento da solução, que ele se senta não só com os administradores, não só com os decisores, mas também com a equipa, com as pessoas que vão utilizar e faz ali alguns mock-ups, não é? Algum desenho dos menus e de como é que a aplicação vai funcionar para que eles vejam e eles aprovem, porque são eles que vão utilizar. E é crítico que o sucesso dos softwares passem pela utilização daqueles que vão ser os usuários mais assíduos e, portanto, sejam os colaboradores. É crítico que a organização, todos os colaboradores envolvidos na utilização do software façam parte do processo de criação, não só do processo de implementação, mas também do processo de criação, para que eles sejam as pessoas que suportam aquela implementação, ok? Eles têm que querer aquele novo software. E às vezes podem não ser processos fáceis, mas são processos necessários para que as coisas sejam bem recebidas e para que sejam bem implementadas. Também é muito importante que todos tenham confiança no próprio sistema. Não é? Podemos estar a falar de um robô, podemos estar a falar, não é? Estamos a falar de sistemas informáticos, mas às vezes podemos estar a falar de um robô, ou lá está, da tal máquina que faz a distribuição do correio. Mas as pessoas têm que confiar naquela máquina. As pessoas têm que confiar que aquela máquina vai fazer um bom trabalho, porque senão a máquina vai fazer o trabalho e depois os humanos vão fazer o mesmo trabalho em cima. E, portanto, o benefício foi zero. Pelo contrário, né? Fizemos um investimento grande e se calhar ainda vamos ter mais trabalho. Porquê? Porque eu não estou a confiar na capacidade daquele sistema ou daquela máquina de fazer um bom trabalho. E por isso é muito importante que no processo de implementação, primeiro no processo de desenho, mas depois no processo de implementação e no processo de validação, a equipa também esteja muito presente, que seja pedido muitas vezes a opinião deles para que todos ganhem esta confiança, para que todos consigam realmente entender os benefícios que traz e como podemos realmente confiar como aquela máquina ou aquele software faz um ótimo trabalho e quando não faz, em que pontos é que não faz e a empresa que está por trás daquele software tem que fazer as melhorias necessárias para que as pessoas ganhem a confiança absoluta. Portanto,
Primeiro, não é? Eu gostava que vocês entendessem ou pensassem profundamente com todas estas novas tecnologias, que coisas é que vocês podem otimizar na vossa organização, não é? É crítico que nós estejamos constantemente a fazer esta avaliação, porque se os nossos concorrentes fizerem e nós não, vamos ficar para trás. Portanto, é muito, e pelo contrário, não é? Se nós fizermos aqui primeiro, temos aqui o nosso first move advantage, não é? A vantagem de sermos o primeiro a fazer o movimento, e que isso pode trazer, e nestes casos, na maior parte deles, traz realmente grandes vantagens, quer vantagens que podem ser, quer ao nível do serviço a cliente, quer ao nível da poupança, quer ao nível de termos mais informação e, portanto, tomarmos melhores decisões. Portanto, temos aqui muitas vantagens nestes processos que eu fui falando aqui, e que há muitos outros, obviamente, eu fui dando aqui algumas referências, mas nós termos estas vantagens face à nossa concorrência pode ser claramente aqui um fator diferenciador, um fator em que posso conseguir levar mais valor ao meu cliente e, portanto, daí poder cobrar um preço mais alto, ou, pelo contrário, não leva mais valor para o meu cliente, mas representa uma grande poupança de custos, o que implica um ganho de margem do meu lado. E, portanto, é muito importante que eu vá estando muito atenta a todos estes movimentos e todas estas possibilidades. E porquê é que eu queria falar hoje profundamente deste tema convosco? É porque é muito difícil, na maior parte das empresas que já têm muitos anos, questionar o status quo, a forma como nós estamos hoje. É difícil de questionar. Mariana, está bem, mas isto tem corrido tão bem nos últimos 20, 30 anos, agora vou mudar, vou pôr aqui um robô, vou pôr aqui uma máquina, então e o que é que eu faço às pessoas? Vão ver, reinventem-se sempre que possível, porque senão vocês vão ficar para trás. É muito importante que vocês olhem para o vosso negócio e percebam onde é que está a mais-valia de ter uma pessoa e onde é que não está, onde é que as máquinas podem ser melhor que vocês. Eu no outro dia falava com um cliente meu que tem, tem muitos produtos e que tem muitos clientes e que a matriz de consumo não é fácil. E que ele está lá há 30 anos, não é? E que diz a Mariana, mas eu sei perfeitamente, conforme a altura do ano, conforme a meteorologia, conforme, sei lá, tem ali 5 ou 6 fatores, conforme a produção do ano, conforme, enfim, tem 5 ou 6 fatores que condicionam e que ele consegue, na cabeça dele, não é? Fazer ali a matriz e dizer, ok, então encomenda X disto, X daquilo, X daquilo, não é? E ele consegue, fruto de muitos anos de experiência, consegue fazer as encomendas. Mas quando eu lhe digo, ok, então, mas o seu empresário, você tem que subir no organograma, você tem que deixar de ser o responsável pelas encomendas. Isto é um grande desafio, não é? Porque esta matriz é uma matriz que ele tem na cabeça dele e que não vai conseguir, obviamente, passar para a grande maioria dos colaboradores. É uma coisa que ele foi desenvolvendo na cabeça dele e que até tem dificuldade em pôr no papel. Portanto, aqui o tema é com uma base de dados e com inteligência artificial em cima de tudo isto, ele vai certamente conseguir tomar boas decisões e não depender da cabeça de ninguém. Obviamente que em cima de uma ferramenta de inteligência artificial, ele vai conseguir... o know-how dele vai ser uma mais-valia para fazer algum pequeno ajuste, pelo menos nesta primeira fase que a máquina ainda esteja em aprendizagem. Mas aquilo que eu vos digo é que estas ferramentas podem ser muito úteis, podem trazer muito valor. E, portanto, hoje
aquilo que eu vos desafio é que pensem. Já falámos de pessoas, já falámos de processos, já falámos de sistemas. Certamente que nestas 3 áreas tem muita coisa para melhorar na sua empresa e certamente que essas melhorias lhe vão permitir a si subir no organograma e ter empresas mais produtivas com uma menor necessidade do seu envolvimento na parte mais produtiva. E por isso tenho a certeza que este pensamento irá fazer melhorar e muito a sua empresa e também a sua vida. Se gostou deste conteúdo, só lhe vou pedir um favor, é que partilhe com o máximo de pessoas possível, porque isso vai ajudar-me a também chegar a mais pessoas. O meu objetivo é chegar ao maior número de empresários possível e com a sua ajuda eu chegarei muito mais longe. Estes são conteúdos totalmente gratuitos e que eu faço de coração para vos ajudar e espero assim conseguir chegar aqui ao mundo dos empresários, ajudar-vos a serem realmente mais felizes. Hoje fico por aqui, todas as quartas-feiras às 18h30 eu tenho aqui novo conteúdo para si, portanto acompanhe e qualquer coisa que precise é só enviar um e-mail para info@marianaarguedima.com e eu responderei para ajudar. Se tiver algum tema específico que gostava que eu abordasse aqui nestes vídeos, por favor envie também a sugestão para o mesmo e-mail e quem sabe em breve eu farei um vídeo para responder à sua questão. Um beijinho muito grande e até já!